Por favor, irmãos, abramos a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 12. Nós leremos do verso 9 ao verso 14. É a conclusão do livro de Eclesiastes, onde diz assim a palavra do Senhor: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Oremos. Ó Deus, pedimos que o Senhor, com a sua bondade, agora esteja iluminando a nossa mente para que possamos compreender a Tua palavra. Salomão, ó Pai, disse muitas palavras fantásticas de sabedoria vindas do Senhor nesse livro. E agora ele fala do propósito de todas essas palavras do Senhor para a vida de cada um de nós. E nós sabemos, ó Deus, que são palavras que transformam, são palavras que edificam, mas são palavras também que desafiam, que nos leva à Tua presença de maneira humilde. E é assim, ó Deus, que queremos nos portar diante do Senhor agora, pedindo a Tua graça e a Tua orientação. E é em nome de Jesus, ó Deus, que nós te pedimos isto. Amém. Nós vamos falar, irmãos, nesse texto de maneira objetiva, seguindo aquilo que estudamos a semana passada, que foi a primeira parte de Eclesiastes capítulo 12. A primeira parte do capítulo 12 de Eclesiastes, existe uma palavra simples, introdutória, quando ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E nós vimos que as palavras de Salomão, desde o final do capítulo 11, ele está direcionado aos jovens, à mocidade. No verso de número 9 do capítulo 11, ele diz: alegra-te, jovem, na tua juventude. Depois, no capítulo 12, verso 1, ele diz: jovens, vocês precisam lembrar de Deus, do seu Criador. E ao estudar esse texto, semana passada, nós vimos que nós precisamos lembrar de Deus por alguns motivos. E relembrando, nós precisamos lembrar de Deus porque, ao lembrarmos de Deus, nós lembramos de quem Ele é e das obras que Ele fez, das obras que Ele faz. E quando isso acontece, nós chegamos à conclusão de que, se realmente sabemos quem Deus é e o que Ele faz, nós olhamos para o futuro, apesar de saber que mais para frente o que vem é a velhice, as limitações da velhice, até mesmo a morte, como o texto mesmo nos mostra, isso não é nada, porque do Senhor vem promessas, e as promessas de Deus, eternas, nos leva a pensar num mundo que é muito mais do que isso que vivemos aqui, e nos leva a pensar na eternidade. Lembrarem de Deus e das suas obras, como também das suas promessas, deve gerar em nós motivação para a vida cristã, e deve gerar em nós esperança verdadeira. Foi isso que estudamos a semana passada. E agora as últimas palavras do pregador, do Coelê,
que é Salomão, e ele mesmo se chama de pregador, é que existem instruções, e tudo aquilo que ele trouxe no livro foram palavras de instruções. Instruções que, quando observadas de maneira adequada, podem conduzir o povo de Deus à vida que Deus deseja para eles. E a vida que Deus deseja para o seu povo é uma vida excelente, é uma vida de qualidade, é uma vida de significado, uma vida que faz diferença, tanto para o indivíduo que a vive, quanto para aqueles que estão ao seu redor. E ele começa dizendo: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. Quando eu penso em orientação, em regras, algumas coisas vêm à minha mente. Não é muito fácil seguir regras, não é verdade? As regras nem sempre são coisas que nós gostamos de seguir, e muitas vezes nós não gostamos nem mesmo de atentar a elas. Muitas pessoas conseguem seguir regras, e quando fazem isso, alcançam objetivos muito importantes nas suas vidas pessoais. Apesar de não terem tanto habilidade assim, são pessoas que, seguindo regras, conseguem chegar a lugares bem distantes. Eu não sei quanto a você, mas algumas regras, elas são difíceis para mim. Por exemplo, eu não sei ler manual. Você sabe ler manual? Aqueles manuais que vêm em produto eletrônico. Aquele negócio dá uma preguiça, não dá? Quando você compra um negócio, ele é bem fininho assim, uma coisa simples, mas o manual dele é desse tamanhozão. E você fala assim: deixa para lá, não é? A tendência é de tentar fazer as coisas na sequência. É tudo muito lógico, é tudo muito, parece que vai dar certo. Mas quando nós lemos o manual, as coisas ficam muito mais fáceis do que simplesmente tentar fazer e descobrir. Do início ao fim, o livro de Eclesiastes, ele traz regras para a vida. E nesse capítulo em particular, capítulo 12, nos é dada a direção para a regra principal da vida do povo de Deus. Ele deu muitas regras. Ele falou a respeito da minha relação com a sociedade, ele falou da minha relação com as minhas emoções, da minha relação com o dinheiro, a relação com a família, a relação com os amigos, ele fala dos vizinhos, ele fala dos mais ricos, da relação com os mais pobres, ele fala de todas essas coisas e muitas mais que eu não estou citando aqui. São regras, mas no final de tudo, o que o pregador, o Coelê, ele está dizendo é que existe uma regra que está acima de todas as outras regras. É como se ela fosse a base. Se eu conseguir entendê-la e se eu conquistar na minha vida o status de cumpridor dessa regra, as outras poderão ser cumpridas também. E a regra é temer a Deus. É isso que ele diz: teme a Deus. Nada é mais importante aqui nesse texto. Apesar de tantas informações, ele conclui dizendo: nada é mais importante para o povo de Deus do que temer a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, nós aprendemos o que significa obedecer a Deus, seguir os princípios de Deus. E é exatamente diante disso que Salomão vai desenvolver a ideia nesses versos, a respeito da sabedoria, das instruções de Deus e como devemos seguir essas instruções de sabedoria a partir do nosso temor a Deus. Diante disso, ele faz essas sugestões no texto, que nós vamos observar. Primeiro, que as sábias instruções, ela tem a ver com a entrega do tesouro da sabedoria. As instruções de Deus está relacionado a algo tremendamente valioso e que nós precisamos conhecê-la. E que existe um valor da correção da sabedoria, da orientação da sabedoria, da forma com que a sabedoria, ela conduz-nos e corrige-nos.
E que o cansaço na busca da sabedoria, ela deve ser considerada também, como também existe um propósito da sabedoria de Deus, e ela tem origem e ela tem motivação. Esses são os pontos básicos que nós encontramos nesse texto de Eclesiastes. Essas palavras nós encontramos no texto, do verso 9 ao verso de número 14. A primeira coisa que nós vamos ver é sobre essa entrega do tesouro da sabedoria. O texto diz: o pregador, verso de número 9, além de sábio, ainda ensinou o povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Durante o estudo de Eclesiastes, nós, quando seguimos o pregador em sua busca do significado e propósito da vida, nós vemos ele testando todo tipo de experiência. E ele testa mesmo, ele fala das coisas que ele vivenciou. O interessante do livro de Eclesiastes é que ele não está falando de alguma coisa que é estranho a ele. O livro de Eclesiastes é como se fosse um diário. É como se ele lembrasse da sua vida, da sua experiência, e ele fosse contando a respeito dos valores que ele foi aprendendo, com seus acertos e com seus erros, mas acima de tudo com a orientação de Deus. É aquele indivíduo que chega num certo período da vida e agora, pela graça de Deus, pode falar a respeito de muitas coisas. E principalmente porque ele recebeu de Deus um dom sobrenatural, que era o dom da sabedoria, que foi aquilo que ele pediu a Deus quando Deus perguntou a ele o que ele queria receber. Ele diz: sabedoria. Só que é muito interessante que essa sabedoria de Salomão, experimentada na graça de Deus sobre a sua vida e na experiência que ele teve no dia a dia, acaba sendo um benefício maior ainda para nós, porque ele pega essa sabedoria e passa para nós. Ele foi o possuidor da sabedoria, e ele também foi aquele que deu sabedoria, falou para nós a respeito daquilo que é a sabedoria. Sabe, irmãos, é possível que alguém tenha sabedoria, mas é possível que essa pessoa permaneça com ela só para si. E nós conhecemos pessoas assim. Pessoas que recebem de Deus sabedoria, mas são pessoas que não sabem como fazer alguma coisa com ela. É possível que alguém tenha sabedoria e não faça nada com essa sabedoria. O que nós podemos perceber aqui é que o pregador, ele ensina a sabedoria, ele proclamou palavras de sabedoria para os outros de uma maneira eficaz, compreensível. A sabedoria não ficou só com ele, ele deu para os outros. Olha só como ele fez isso. O texto nos mostra como que ele fez isso. Ele faz dessa forma que nós estamos observando aí. Primeiro, diz o texto que ele ensinou ao povo conhecimento. O que é ensinar conhecimento? Conhecimento é alguma coisa, queridos, que nós adquirimos. É aquilo que nós, por exemplo, transmitimos para os nossos filhos, quando nós falamos a respeito de coisas que eles precisam saber, mas eles ainda não sabem. É aquilo que nós adquirimos quando nós nos assentamos numa cadeira de escola, para que os professores possam transmitir para nós conhecimento. Ou são aquelas informações de conhecimento que nós assimilamos com a vida. E o texto diz que o modo em que o pregador transmitiu foi através de um ensino do conhecimento. Há dois aspectos nesse conhecimento, são dois aspectos que normalmente estão presentes quando o ensinamento é real. Ele transmitiu conhecimento de maneira consistente. E eu fico imaginando, queridos, o quanto Deus tem nos dado o privilégio, como igreja do Senhor Jesus, de conhecermos certos detalhes a respeito dele. Não é verdade? Eu vou fazer uma pergunta simples para vocês agora. Quantos dos irmãos estiveram presentes na escola dominical hoje? Por favor. Uau, que bom. O que vocês receberam na escola dominical?
O que foi? Conhecimento. Se você não estava aqui, provavelmente você não teve isso. Ele ensinou as pessoas como um professor. Ele gastou tempo, ele pegou um assunto particular e assim, de maneira hábil, ele expôs. O pregador, ele conhecia as pessoas e sabia como fazer essas pessoas aceitarem o que ele estava ensinando. E ele falou onde elas estavam. Segunda coisa, diz o texto que ele atentou e esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Essa ideia de atentar e esquadrinhar é muito interessante, porque isso implica num trabalho árduo. Salomão, ele recebeu o conhecimento de Deus, sabedoria, e ele gastou tempo em cima daquilo. O que isso tem a ver comigo? Você gasta tempo em cima das informações e do conhecimento da palavra de Deus que você recebe? Tipo assim, hoje eu aprendi na escola dominical um princípio. E você, hoje, durante o dia, você pensou nesse princípio. E como você, no seu dia a dia, pode vivenciá-lo? Outra coisa, você pensou em como isso poderia ser prático? A ideia de esquadrinhar o conhecimento é você colocar ele numa prancheta e colocar ele em pedaços e analisar cada um daqueles pedaços. E diz o texto que ele olhou, viu um bocado de coisa que Deus lhe ensinou, esquadrinhou e pegou cada partezinha dessa e compôs provérbios. Por quê? Porque o que Deus ensinou para ele não foi coisa pequena, foi muita coisa. Então, ele ensinou muitos provérbios. Ele ensinou muitas verdades de Deus. Por quê? Porque quando, amados, nós olhamos para o que Deus nos ensina, para a sua verdade, com atenção, com cuidado, com zelo, atentando para a palavra de Deus, parece que a palavra de Deus, ela cresce, ela aumenta. Você já gastou tempo na sua casa para período devocional, lendo um texto da Escritura e tentando entender cada uma das particularidades daquele texto? E parece que o Espírito de Deus vai abrindo a sua mente, alargando os seus horizontes de compreensão, e os seus olhos vão vendo coisas gloriosas de um Deus que é glorioso, coisas grandiosas de um Deus que é grandioso, coisas tão grandes que você não consegue nem mesmo limitar, porque esse grande Deus é infinito. Já fez isso? É exatamente isso que Salomão está dizendo, que a sabedoria de Deus é alguma coisa que ele atentou para ela, e ele esquadrinhou, ele viu cada detalhezinho, ao ponto dele falar muitas coisas a respeito dos detalhes da revelação de Deus para ele. Isso é maravilhoso demais. E isso fez diferença na vida dele. Só que não fez diferença só na vida dele, faz diferença na nossa vida, porque ele compartilhou isso conosco através desse texto. O texto diz que ele procurou achar palavras agradáveis. Eu fico imaginando o que são palavras agradáveis. Não foi suficiente para Salomão ter conhecimento. Também não era suficiente arranjar isso dentro da sua mente de maneira inteligente. Ele se preparou para apresentar essa verdade de maneira agradável. Ele se preocupou em fazer as pessoas compreenderem isso. Uma coisa que é muito interessante, aquele que é professor sabe muito bem disso. Se você não colocar o conhecimento que você tem que transmitir de maneira tal que a pessoa observe o que você está ensinando, ela não vai assimilar. E é exatamente isso que ele está dizendo. Existem dois elementos que são essenciais na formação do aluno. A primeira delas é a forma com que é comunicada a mensagem. A segunda delas é o interesse verdadeiro que o aluno tem.
E existem alunos e alunos. Existe aquele indivíduo que vai para a sala de aula só para que não leve falta. E existe aquele aluno que vai para a sala de aula para aprender. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Salomão está dizendo: eu fiz a minha parte como professor. Eu não só estudei, não só esquadrinhei, não só preparei a minha aula, os meus provérbios, mas eu ainda me preocupei com a forma de apresentar isso. Só que para nós, irmãos, para que o ensino da palavra de Deus tenha significado, é extremamente importante que eu tenha disposição de prestar atenção naquilo que é ensinado. E aqui talvez esteja um dos grandes empecilhos do crescimento, do conhecimento do povo de Deus. Nem sempre ele está disposto a gastar atenção para as coisas ensinadas. E ele diz que ele escreveu com retidão palavras de verdade. Finalmente, e mais importante, Salomão queria comunicar não o que ele pensava, mas a verdade de Deus. Não o que ele achava, mas o que Deus lhe ensinava. Sabe, irmãos, nós vivemos num mundo relativista. Tudo depende. As pessoas aprenderam que a verdade é algo relativo. Nós ouvimos que alguma coisa pode ser verdade para uma pessoa, mas pode ser que não seja verdade para outra pessoa. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que a verdade existe, ela é única, ela vem de Deus, ela transforma, está ligada à pessoa de Cristo e ela salva. E quando Salomão fala a respeito da verdade, que ele se preocupou com ela durante todos os seus escritos em Eclesiastes e Provérbios, ele diz: eu, como um pregador, como proclamador de Deus, eu procurei escrever com retidão palavras não minhas, mas palavras de verdade. Ter um ensino cristão, um estilo cristão de vida e de ensino, tem a ver com ensinar a palavra de Deus. Devemos nos lembrar disso. Isso nos fala algo importante sobre o livro de Eclesiastes. Apesar da visão constantemente pessimista que ele tem do mundo onde ele vive, é um livro que ensina a verdade. Quando nós vamos lendo o livro de Eclesiastes, parece que dá um certo desânimo, porque chega no final e diz: e tudo isso é vaidade. A princípio dá aquela ideia de que ele está muito desanimado, mas as afirmações dele sempre são verdades, que são maiores do que as vaidades dos homens, porque é a verdade de Deus. Segunda coisa importante nesse texto é a respeito da correção da sabedoria. Olha só o verso de número 11, o que ele diz: as palavras do sábio são como um aguilhão e como pregos bem fixados a sentenças coligidas, sentenças coletadas, ajuntadas, dadas pelo único pastor, e esse pastor é Deus. Esse texto ele traz um paralelismo. Olhem só aqui na projeção, ele diz: as palavras do homem sábio são como aguilhões. Depois ele diz: as sentenças coligidas ou ajuntadas são como pregos fixados. Mas ele diz: tanto as palavras do homem como as sentenças ajuntadas são dadas pelo pastor. Nós precisamos compreender isso, porque o que é um aguilhão? Aguilhão era uma vara com uma ponta afiada, e ela normalmente era usada para direcionar os bois e outros animais do rebanho. Quando se queria que ele fosse para algum lado, eles davam uma espetada no animal, e o animal, ia para o outro lado. Ele empurra, obriga o animal a mover em certa direção. O que é o prego? O prego tem um uso diferente. Ele é pontudo também, ele é afiado na ponta. Eles são pregados para manter alguma coisa no lugar.
O aguilhão gera movimento, é temporário, é naquele momento, está na hora de virar. Já o prego é permanente. Olha só isso. Enquanto o aguilhão é temporário, opa, vira aqui. O prego, eu coloco ele para alguma coisa ficar firme. O aguilhão faz com aquele que está parado andar. Ele empacou, dá uma cutucada nele e ele anda. Já o prego, ele fixa, trava. Um representa as palavras de sabedoria, o outro representa aqueles que aprendem as lições das palavras. Ambos são cortantes, ambos são penetrantes, mas têm funções diferentes. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, poderosa, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Queridos, a palavra de Deus cumpre dois propósitos. Ela incomoda o acomodado e ela conforta, tranquiliza, acalma o aflito. Exatamente isso. Para aquele que está acomodado com a sua vida, a palavra de Deus age como um aguilhão, movendo o indivíduo da sua zona de conforto. A palavra de Deus é aquela que nos empurra para aquelas coisas que devemos fazer. A palavra de Deus é aquela que nos incomoda, é aquela que fala fundo na nossa mente, é aquela que fala ao nosso coração, é aquela que diz, vida cristã não é isso, é aquela que diz, larga isso de lado, é aquela que diz, esse é o caminho, aquela que diz, aqui tem um buraco e perigo, aquela que diz, esse é o Deus, vá atrás dele, é aquela que abre os nossos olhos com o colírio celestial, é aquela que nos faz movimentar, é aquela que nos tira do pecado, é aquela que nos faz viver como crentes. Ela age como um aguilhão. Mas a palavra de Deus também é aquela que trabalha sobre a vida daquele que está agitado, ansioso, por causa das angústias da vida, as dificuldades da vida, agitados de um lado para o outro pelos ventos da vida. Porque a palavra de Deus, ela providencia um porto seguro, é aquela que traz a verdade da estabilidade. É por isso que Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou acalmar vocês, eu vou quietar vocês. E é exatamente isso que Salomão está dizendo, que as palavras de Deus, ela tem essa proposta, e a palavra de Deus nesse sentido, ela corrige, porque ela é sabedoria que corrige, tirando da zona de conforto aquele que tem uma vida espiritual não boa, e aquele que está agitado e intranquilo, traz para ele tranquilidade e esperança. Cansaço na busca da sabedoria. Olha só o verso de número 12, o que diz: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Esta é uma advertência, no meio de um monólogo sobre o valor das palavras e da sabedoria, a advertência dada sobre as palavras que podem ser contínuas ou cansativas. Vivemos na época das informações, de muitas informações. O que foi verdade nos dias de Salomão, continua sendo verdade hoje, totalmente verdade. Um professor, ele é definido como alguém que fala no sono das pessoas, quando elas não estão entendendo alguma coisa, ele vem e fala alguma coisa. Enquanto nós somos chamados para sermos cuidadosos no agir com sabedoria,
nós não somos chamados a uma excessiva devoção aos livros. O que Salomão está dizendo não é que devemos ficar enfadados com tanta informação, porque esse tipo de coisa é cansativo para nós. A razão para o cansaço é porque nunca é colocado em prática. Você receber muitas informações a respeito de Deus, a respeito da teologia, pode se tornar um cansaço para você, sabia? E é uma coisa que nós corremos o risco de estudarmos, e nós somos bons nisso, os presbiterianos. Temos muito conteúdo. Só que o nosso problema geralmente não é o conhecimento suficiente. O nosso problema, irmãos, é a prática daquilo que conhecemos, aquilo que sabemos. Cuidado para não ser aquele crente que fica o tempo inteiro procurando motivação, informação, acúmulo de intelectualidade cristã, para que possa ter motivação. Porque cada um dos ensinos da palavra de Deus são suficientes para nos mover a uma vida cristã segundo o coração de Deus. E o que Salomão está dizendo, olha, apesar de eu ter dado muitas informações para vocês, cuidado com esse negócio do apego ao livro. Há muita informação, porque sua vida, se for só informação sem vida, é vida cansada. E eu sei que tem muito crente assim, cheio de informação, mas é uma vida cristã como se ele estivesse cansado, porque a simplicidade das informações não são colocadas em prática. O resumo do propósito da sabedoria de Deus: de tudo o que se tem ouvido, diz o texto, a suma é essa: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. A sabedoria de Deus nos ensina duas coisas. A primeira é baseada na segunda. A primeira deles é: devemos temer a Deus. Essa é a conclusão do livro de Eclesiastes. Esta é a ordem, é a grande ideia que encontramos nos outros livros de sabedoria. Por exemplo, se você for no livro de Jó, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Um outro livro de sabedoria, o livro de Salmos, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Salmo 111. Se você for em outro livro de sabedoria, o livro de Provérbios diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o primeiro ensino da sabedoria, o mais importante deles é: temos que temer a Deus. E o segundo ensinamento é: temos que guardar os mandamentos de Deus. Esta ordem vem da primeira: se eu temo a Deus, eu guardo os mandamentos de Deus. O princípio é simples: se você realmente teme a Deus, então você desejará guardar seus mandamentos. Se você realmente teme a Deus, você irá também temer o pecado e as consequências dele. Depois que Moisés entregou os 10 mandamentos para o povo de Deus, vocês se lembram disso? Em Êxodo, o povo ficou amedrontado diante dos trovões, diante das luzes, diante dos sons, diante das trombetas, diante da fumaça, porque Deus falava, demonstrava o seu poder, mas também demonstrava a sua vontade, os seus mandamentos. E eles chegam para Moisés e pedem que ele se coloque como intermediário entre eles e Deus, pois Deus não falaria com eles diretamente, por medo. Sabe, irmãos, temer a Deus é algo bom, muito bom. Não aquele medo paralisante, mas é aquele temor de um Deus que é grande, que é soberano, e que Ele pode fazer o que quer,
É o temor que reconhece o pecado e que busca a graça de Deus e a sua misericórdia. E a razão para essa dupla conclusão, o temer a Deus e ser obediente aos mandamentos de Deus, é para cada um de nós, a igreja do Senhor Jesus. Porque essa, irmãos, é, sem sombra de dúvida, a origem da motivação da sabedoria. Verso de número 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, sejam boas, quer sejam más. O motivo pelo qual devemos conhecer e buscar a Deus, irmãos, temer a Deus, é o fato dele ser o nosso juiz. Ele não é só o nosso juiz, mas é também o nosso soberano juiz. Isso quer dizer que ninguém escapa dele. Tanto justos quanto pecadores serão julgados por ele. É isso que a palavra do Senhor nos diz. A boa notícia para nós, irmãos, que somos crentes em Cristo Jesus, é que esse julgamento ocorrerá debaixo da graça, ao pé da cruz de Cristo. Porque foi na cruz de Cristo que o perfeito e justo julgamento foi derramado sobre o único Filho, primogênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu gostaria de terminar dizendo as palavras do Salmo de número 32, verso 1 e verso 2, que diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em quem o Espírito não há dolo, e em cujo Espírito não há dolo. Apesar, irmãos, de todas as palavras de Salomão trazer para nós um desafio que nós não damos conta, porque nós somos homens e somos pecadores, existe uma palavra de conforto, e o conforto é a cruz de Cristo, a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus que vai além da nossa razão. Viver a vida cristã, irmãos, baseado na razão da nossa espiritualidade, nos levará ao desespero, porque nós conhecemos o nosso coração e sabemos os nossos pecados. Mas o que Salomão está dizendo é que a sabedoria de Deus, ela nos leva a temer a Deus, nos leva a ver a importância de temer não só, mas também obedecer a Deus, a vê-lo como um Deus que é justo, mas a vê-lo também como um Deus que cumpre a sua justiça, através do sangue do seu Filho. E nós temos esperança do perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Nós temos esperança da vida eterna na verdade de Deus, que é Cristo Jesus. E nós precisamos disso. Vivemos num mundo que olha para a igreja do Senhor Jesus, em alguns momentos nos chamam de incoerentes. Em alguns momentos somos mesmos. Porque ao apresentarmos a nossa fé salvadora ao mundo, em alguns momentos nós batemos no nosso peito e dizemos: a nossa fé nos salvou. Mas a palavra de Deus nos mostra que o nosso salvação, que o nosso Salvador, não somos nós mesmos, e nem a fé que nós temos, mas o Deus que tememos, o Deus que nos ama, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos deu entendimento de quem Ele é, e de um Deus que nos perdoa. A semelhança de todos os demais homens sobre a face da terra, nós somos pecadores, e o que faz diferença na nossa vida é a bênção de Deus,
que conhecemos através da palavra dele. E é exatamente esta verdade que Salomão ensinou ao povo de Deus e nos ensina hoje. Vamos orar.